Este hino é um hino tremendo no que se diz a respeito da explicação de quem é Deus. Obviamente a mensagem está aí. Um verdadeiro amigo, carregar todas nossas necessidades e tristezas, trazer ao Senhor em oração, e Ele cuida, Ele sustenta. Eu não sei sobre você, mas quantas vezes nós falhamos em perceber que amigo temos no Senhor. Em Jesus amigo temos, a história por trás do hino. Na primavera de 1844, as colinas da Irlanda eram verdes, as nuvens se moviam no céu pintado, e para o jovem irlandês, o futuro era cheio de esperança e promessa. José Scrivener tinha completado sua educação universitária e retornado para sua casa fora de Dublin. Ele estava noivo de seu amor de infância e em breve planejava tomar a sua mão em casamento. Um dia antes do casamento deles, a noiva de José Scrivener escreveu para ele encontrá-la nas margens do rio Vínculo. Em um instante aterrorizante, o cavalo dela assustou e ela foi atirada de cabeça para dentro das águas impetuosas. Inconsciente da queda, ela afundou momentos antes de José Scrivener chegar. E eles tiraram o corpo da água e ela estava perto o suficiente para olhar. E ele olhou na face da jovem que ele iria casar no dia seguinte. Como ele disse mais tarde, o fundo do meu mundo pareceu ter desaparecido. E ele disse, onde eu olhar na Irlanda após aquilo, sempre me lembrará do dia maravilhoso que eu esperei, mas que nunca ocorreu. Quebrantado pela morte do seu amor, José Scrivener virou para Deus para consolo e direção. Ele decidiu deixar a Irlanda e em 1845 ele chegou a Ontário, no Canadá, onde ele passaria o resto de sua vida. Scrivener estabeleceu-se perto da cidade de Port Hope, às margens do Lago Ontário. Lá ele se entregou para os ideais de Cristo no Sermão da Montanha, devotando a sua vida para os outros em necessidade. Cada dia ele caminhava nessas estradas, ajudando as viúvas, os doentes e os pobres. Foi dito que ele nunca negou um pedido de ajuda, e foi o seu maior desejo refletir o amor de Deus através da sua vida. Por aproximadamente 40 anos, José Scrivener foi uma vida de caridade e fé nessa pequena cidade canadense. E pelos seus atos de bondade, e chegou a ser conhecido como um bom samaritano de Port Hope. Então ele devotou sua vida para o amor e os atos de bondade para o povo de sua comunidade. E eles o via caminhando pelas estradas, carregando um cavalete e uma serra. E alguém da comunidade dizia, bem, lá vai José Scrivener. Ele deseja serrar madeira para qualquer um. E esse indivíduo em particular diz que gostaria de contratá-lo para fazer para mim. Gostaria de encontrar um jovem sóbrio para cortar madeira para mim. Mas esse indivíduo respondeu, você não terá José Scrivener, porque ele somente ajuda as pessoas que não podem pagar ou não têm recurso para reembolsar o trabalho.
Então ele realmente queria ajudar as pessoas com a bondade do seu coração por causa da graça de Deus. José Scriven passou muitos anos ensinando as crianças de Robert Pengelly, um capitão aposentado da Marinha. Foi nesta casa que ele conheceu e se apaixonou pela sobrinha de Pengelly, Eliza Roche. Eles estavam para casar na primavera de 1854, e somente algumas semanas antes do casamento, a tragédia atingiu a vida de Scriven pela segunda vez. Eliza Roche ficou doente com pneumonia. Apesar do cuidado vigilante de Joseph, ela morreu na idade de 23 anos. Uma vez mais, Scriven estava quebrantado pela perda da mulher que ele amava. E uma vez mais, ele encontrou forças ao virar-se para Deus, do qual ele olhou como seu amigo mais próximo. No ano seguinte, ele escreveu um poema para sua mãe na Irlanda. Suas palavras descrevem esta extraordinária amizade que é dada na preparação de esperança em face de uma dor devastadora. Que amigo nós temos em Jesus? Suportar todos os nossos pecados e aflições. Que privilégio trazer tudo para Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor desnecessária suportamos. Oh, porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Simples e com linguagem eloquente, José Scriven, um homem com eloquência de sofrimento e doença, definiu para o mundo a essência de uma relação correta com Deus. Ele viu seu Criador, não como uma força impessoal a ser temida, mas como um Pai amoroso e amigo, do qual seu maior desejo é carregar nossos fardos e aliviar as nossas dores. Pelo resto de sua vida, Scriven continuou a demonstrar a sua fé através de Port Hope. E hoje, mais de um século após a sua morte, suas profundas reflexões dentro do verdadeiro caráter de Deus ainda ressoa como um legado em um tempo sem fim. O poema de José Scriven foi primeiramente escrito como anônimo, aproximadamente depois de passado uma década, após Scriven revelar a um vizinho e ao resto do mundo que ele e o Senhor escreveram juntos. Hoje o hino Em Jesus Amigo Temos está entre os hinos mais amados já escrito. E fora de Port Hope está um monumento que comemora a vida e o trabalho de um humilde e ainda memorável homem que confiou no Senhor com todos os fardos profundos de sua vida e caminhou com Ele como seu amigo mais próximo.